Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Como a história prova que Jesus existiu ou nunca existiu? Essa questão parece extremista, dado que existem supostas fontes históricas sobre a sua suposta existência. Entretanto, academicamente, ninguém nunca conseguiu provar que o Jesus que os cristãos adoram alguma vez tenha sequer existido, além do erro de interpretação dessas mesmas fontes por cristãos. A religião, na sua forma mais pura, como sempre, tende a manipular tudo a seu favor e, ao invés de informação completa, o trabalho na mente de cada crente, de modo que, ouvindo referências sobre algum Jesus de historiadores do primeiro século, ou não muito distante, conclui-se erroneamente que tal personagem alguma vez tenha existido. Por exemplo, um homem chamado Jesus, chamado de Cristo, executado com seguidores que continuaram após sua morte. Sabe-se hoje que houve interpolação ou alguns acréscimos posteriores cristãos nas obras de Flávio Josefo, já Tácito no seu livro, escrito por volta do ano 116 depois de Cristo, narra que Cristo foi executado durante o governo de Pôncio Pilatos. O evento ocorreu durante o reinado de Tibérios, o que curiosamente coincide com os evangelhos. Esse texto é considerado uma das fontes não cristãs mais importantes. Um outro dado verificável que alimenta ainda mais esta confusão é que mesmo muitos historiadores não cristãos, inclusive ateus, aceitam que Jesus existiu porque as fontes antigas são relativamente consistentes. Só que há um grande problema ocultado nessa nuvem toda. Na verdade, nenhuma dessas informações destacadas e tantas outras provas documentais históricas abordam sobre o Jesus da Bíblia. Esses dados, junto com o que é difundido em igrejas e a Bíblia, criam uma compreensão ilusória de que existe realmente alguma prova de que Jesus tenha existido. O que esses historiadores fizeram foi narrar sobre o Jesus histórico. Esse, de fato, existiu fora da Bíblia? Parece que sim. Já o Jesus, na qual é referenciado na Bíblia, nunca se conseguiu provar que existiu ou existe fora da Bíblia. Até então, ninguém conseguiu provar que alguma vez houve nascimento sem intervenção humana. Esse milagre da ressurreição, os seus milagres, trata-se apenas de histórias com E muito comum em mitologias muito anteriores ao judaísmo, na qual viria a ganhar a sua própria versão, a versão cristã. Curiosamente, a história dos evangelhos já era contada no judaísmo muito antes de ser narrada em Jesus. Prova disso é que o manuscrito encontrado na caverna 11 de Qumran, datado do ano 100 a 50 a.C., cunhada com o nome de 11Q13, o que sabe-se hoje é que existem vários personagens na antiguidade que afirmavam ser o protegido enviado por Deus na mitologia bíblica para livrar seu povo, e dentre eles um se destacou o Jesus histórico. Este último serviu como inspiração para a criação de outro Jesus, o Jesus bíblico. O Jesus bíblico, sim, nunca existiu, além do mito, e pode-se provar com as próprias referências bíblicas. Por exemplo, de acordo com a própria Bíblia, quando Jesus morreu, houve fenômenos sobrenaturais públicos impossíveis de não serem registrados na história caso tivessem de fato ocorrido. Por exemplo, rasgo do véu do templo, Mateus 27:5. Terremoto, Mateus 27:51. Túmulo se abrindo e mortos ressuscitando. Este é um dos relatos mais extraordinários e aparece apenas em um evangelho, Mateus 27:52 a 53. Ou seja,
Sepulcros se abriram, muitos santos mortos ressuscitaram depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, foram vistos por muitas pessoas. É este ponto onde a máscara cai. É neste ponto que a máscara cai. Note, foram eventos públicos num período em que havia muitos escritores e historiadores, entretanto, nenhum narrou esses eventos de atenção única, memoráveis, importantes. Apenas os evangelhos narram esses eventos, o que se torna ainda mais fantasioso, e o fato de só terem escritos 40 a 70 anos após a morte de Jesus Cristo, e pior, os autores dos evangelhos, além de serem anônimos, não foram testemunhas oculares dos eventos. Neste ponto, percebe-se que, na verdade, quando algum cristão ou crente tenta provar a existência de Jesus com fontes históricas, está, na verdade, a confundir dois temas totalmente diferentes sem perceber. O Jesus mitológico, ou seja, o apresentado na Bíblia, que realizou milagres e tantas coisas impossíveis no mundo real, do Jesus histórico, o que morreu por tentar revolucionar o judaísmo ao ponto de ser morto por ofender o sistema da época. Em síntese, a questão é: existe alguma prova de que tenha existido algum Jesus Cristo, Filho de Deus ou Deus? Esta prova não existe. Um grande abraço, tchau, tchau.